Bem-vindos ao Tudo Conectado, o mais novo podcast da TecBan. Eu sou Cris Dias e vou te ajudar a ficar por dentro das soluções tecnológicas aplicadas ao mundo das finanças, aos meios de pagamento, à segurança e ao mundo open source. A ideia aqui é te mostrar como todas essas tecnologias e inovações impactam a nossa vida no dia a dia e também te preparar para o que está em construção no momento e que a gente sabe que vai ser importante em breve. E claro, sempre com a presença de especialistas no tema para tirar todas as nossas dúvidas. O nosso papo de hoje vai ser sobre um dos assuntos que está gerando muita discussão no mercado financeiro e ficar dentro dessa ideia de se informar, de olhar para frente, o projeto de moeda digital DREX. Sei que você fica aí se perguntando sobre esse monte de sigla para serviço de pagamento. É TED, DOC, DREX, PIX. Eu estou aqui para te ajudar a entender a diferença entre elas. E no primeiro episódio a gente trouxe aqui o Luiz Fernando Lopes, gerente de plataformas digitais da TecBan. Tudo bem, Luiz? Conta aí pra gente o que você faz na TecBan, qual é o seu trabalho, seu dia a dia aí. Bom, prazer estar aqui com vocês. Sou pai da Lara, 5 anos. Sou um apaixonado por tecnologia desde pequeno, sempre gostei, né? Enquanto meus amigos queriam ser policial, bombeiro, eu já pensava em trabalhar com computador, né? Então, é a minha paixão. Mês que vem faço 11 anos já de TecBan, então já trabalhei em 3 áreas dentro da companhia. Então, comecei dentro da TI, passei pela unidade de produtos e negócios e nos últimos 4 anos tenho me dedicado mais à área de inovação. Especificamente trabalhando com soluções para fintechs, né? E principalmente aí Web3. E também estamos aqui com a Nathalie Diniz, que é Head de Token e Regulação na Foxbit. Bem-vinda. Como é que você chegou até aqui, Nathalie? Muito obrigada pelo convite. É muito bom estar aqui na companhia de vocês. Eu sou advogada de formação, Cris, e eu consegui encontrar na tecnologia blockchain a forma de atuar e unir 2 áreas de interesse, que é o direito, que é a minha área de formação, e a tecnologia. Então, ao longo dos anos, eu fui estudando mais sobre tecnologia, sobre como repensar direito com base nos desafios que a tecnologia, que vai evoluindo ao longo dos anos, pode acabar trazendo. Então, basicamente, é a minha área de atuação. Legal. Então, se a gente fala... Uma expressão que a gente vai usar muito hoje aqui é contratos digitais, né? Toda essa tecnologia que a gente vai falar tem um lado não tecnológico, não dados, não cadeia de dados, tem esse lado aí de botar isso em prática. Mas muito bem, a gente veio aqui para falar de DREX, essa novidade, essa mais uma, já tô assim, mais uma, era DOC, TED, agora DREX, é PIX e tal. O que é o DREX? Você, então, sem ser advogada, sem fazer um data vênia, em um tweet, em poucos caracteres, o que é o DREX? Explica pra gente em poucas palavras. O DREX eu poderia definir como a evolução e a sofisticação do sistema financeiro nacional. É o desenvolvimento de uma plataforma e de uma nova infraestrutura tokenizando o sistema financeiro nacional. Tokenizando, vamos chegar nisso aí. E você, seu lado técnico, qual é a definição de DREX para você? Além de ser tecnicamente uma plataforma, ele faz parte de uma agenda do Banco Central de inovação no sistema financeiro nacional, né? Então, legal. É uma agenda, falando mais recente, começou lá atrás com PIX, com Open Finance. Faz tudo do grande guarda-chuva que exatamente. Começou com o PIX. E o que é curioso é que ele é incentivado pelo Banco Central, né? Então, isso traz uma diferença, uma segurança jurídica para o mercado, para o sistema financeiro nacional, né? Então, você tem o órgão regulador que está promovendo a inovação no sistema financeiro nacional, isso é bastante interessante, é um diferencial do nosso país. Boa. A DREX é uma sigla que significa alguma coisa? Sim, ele é a tradução, né? D significa digital, R de real. O E de eletrônico e o X ele traz a questão da tecnologia, da inovação. Tá. O X é o mesmo de PIX? Como é que é? Tem a mesma? Exatamente. PIX é pagamento instantâneo
pagamento instantâneo, e aí adicionaram um X para ficar mais sonoro e também vincular a ideia de inovação, de tecnologia, de algo novo. E a gente sabe que nem você falou, da família do Pix, tá tudo ali, tá tudo conectado. Muito bom. Não é da Xuxa, não tem nada a ver com isso. Não, tem. E por quê? Você falou de plataforma, você falou de contratos e tal. Por que a gente precisa do Drex? Por que o que já tinha antes, tanto de contratos em papel, guardados em cartório, a tecnologia, até o DOC, o TED, por que a gente precisa do Drex? Por que essa necessidade encabeçada pelo Banco Central de botar isso de pé? Eu acho que talvez não seja a pergunta o porquê, mas talvez a melhor pergunta seria quando. Tá. Sobre a minha perspectiva pessoal, eu acredito que é um caminho natural e, historicamente, pensando em toda a evolução do dinheiro ao longo dos séculos, é algo que aconteceria naturalmente. Então, se a gente parar para pensar, como que a gente iniciou, o ser humano enquanto espécie, iniciou a relação dele com dinheiro, porque dinheiro nada mais é do que a forma como o ser humano expressa uma grandeza, um valor. Tá. Então, em determinado momento, a nossa espécie entendeu que, poxa, escambo é um pouco difícil, não é muito prático eu carregar os meus pertences todos comigo e ter que trocar e ter uma equivalência entre os bens. E aí ele, bom, por que eu não transformo todo o meu conceito de valor, todo o meu conceito de dinheiro em algo que eu possa materializar? E aí a gente criou essa noção de dinheiro, e o dinheiro, se você analisar historicamente, ele foi evoluindo ao longo do tempo. Então, inicialmente, dinheiro já foi sal, dinheiro já foi conchas, dinheiro já foi metais preciosos, papel moeda, cheque, utilizamos cartão de crédito, e eu acho que o Drex nada mais é do que um novo passo para expressão do dinheiro, expressão do valor. Legal. Então, eu acho que a pergunta não seria por que importante, mas quando. É uma questão mais de transação. É um novo passo do dinheiro, sob a minha percepção. Legal. E tem a ver com essa palavra que a gente está ouvindo muito, blockchain, Web3, você falou que está trabalhando com Web3. Como é que o Drex se encaixa nisso aí? Ou não tem nada a ver? Assim, o que tem de semelhança é a tecnologia. Tá. Né? Quando você fala em criptomoedas, stablecoins, eles utilizam como base a tecnologia da blockchain. O Drex também, é a única semelhança. Ele também utiliza-se dessa tecnologia de blockchain. Mas conceitualmente é diferente, é totalmente diferente. Porque no caso das criptomoedas, elas são criadas por criptografia, por pessoas, por matemática, por empresas, etc. No caso do Drex, tecnicamente ele é uma CBDC, né? Central Bank Digital Currency, né? Uma moeda digital do Banco Central. Tá. E ele que rege, ele que dita as regras. Você tem o guarda-reio regulatório que ele traz a segurança jurídica para que as empresas possam investir e também a população possa utilizar essa moeda. Então, assim, pegando até um gancho, a Nathalie falou muito bem do contexto, né? Se a gente for pegar nessa linha do tempo da evolução do dinheiro, as criptomoedas elas têm crescido ao longo dos anos, né? Falando já mais aí de fatos, né? Em 2009 teve a criação do Bitcoin, que foi realmente quando começou, de fato, as criptomoedas ficarem mais conhecidas. 2015, o Ethereum, e aí foram sendo criadas N outras criptomoedas, que na linha do tempo elas têm aumentado o volume, a quantidade de transações feitas com essas criptomoedas. Então, o Banco Central, além de ter todo esse contexto que a Nath comentou, é uma necessidade que eu vejo também do sistema financeiro nacional de criar, de modernizar seu sistema, tendo também uma equivalência de uma moeda também tecnológica, assim como são as criptomoedas. Mas o Luiz falou de blockchain, que usa a tecnologia de blockchain, história, nasceu lá atrás, Bitcoin. E do meu ponto de vista, blockchain é só um nome que eu vejo, notícias, vem aí a nova criptomoeda, o novo isso, subiu o valor, desceu o valor e tal.
que é blockchain na prática? O que significa está na blockchain agora. É um lugar, é um endereço? O que muda com a blockchain? A própria tradução literal do nome seria um encadeamento de blocos. Tá. Mas por que usar ela? Por que eu não continuo utilizando os sistemas e os meios que eu já tenho? E por que eles não são tão aptos? Por quê? A blockchain ela surgiu com a criação do Bitcoin, né? Ele só é o que ele é porque vários outros projetos de moedas digitais o precederam. E o que acontece? Nesses outros projetos, eles só não tinham conseguido ainda reunir, conglomerar todas as tecnologias e criar algo realmente funcional, que solucionasse um dos problemas que é o gasto duplo. Como é que eu posso explicar o que é o gasto duplo? Era necessário, a partir dessa ideia, dessa concepção de moeda digital, ter um terceiro intermediário nessa cadeia, fazendo toda a análise e validação de que aquele arquivo ali que eu tô falando que é dinheiro e tô enviando para você, eu não tinha usado ele anteriormente. Porque o que acontecia? E por que gasto duplo? Eu poderia negociar utilizando essa nota, essa moeda digital, numa transação e num negócio com o Luiz e depois tentar ele usar novamente, gasto duplo, com você. Então, era sempre necessário um intermediário para gerar confiança nessas relações, para analisar se esse dinheiro, essa moeda digital, ela não tinha sido utilizada anteriormente. E o que a blockchain solucionou? Hoje, eu não preciso de uma pessoa, um banco, uma instituição financeira, um cartório, um intermediário que gere a segurança para as partes de que aquele dinheiro ele é válido e não foi utilizado anteriormente. A própria tecnologia, o próprio código, ele foi suficiente e capaz de gerar essa confiança entre as pessoas participantes. Legal. Então, antigamente, vocês não sabem, eu sou um grande fazendeiro. Não, brincadeira. E eu podia vender a minha fazenda para vocês dois e falar assim, claro, tá aqui a chave da porta da fazenda para você também, e eu vou embora e vocês chegam lá na fazenda os dois ao mesmo tempo, ficam brigando não, peraí, eu paguei. E aí inventou um negócio chamado cartório para tentar resolver isso. Então a blockchain, ela faz isso de uma forma tecnológica. Pegando até o gancho, complementando da questão anterior, que é a diferença da criptomoeda para uma CBDC, né, para o Drex, porque na cripto, essa blockchain, como a Nath falou, está na internet, você não sabe onde ela está. Ela está distribuída em computadores, está na rede. No caso da CBDC do Drex, ela está nas instituições reguladas. Então, você tem ali, por isso que você tem o controle e a garantia do Banco Central. Segurança. É uma rede privada, ela não é aberta, né? Então, essa é uma das principais diferenças. Não dá para qualquer pessoa chegar lá e se conectar e ver o que está acontecendo ali dentro daquela cadeia. Exato. Legal. Então, a gente tem essa camada tecnológica que gera esses contratos e toda essa história para evitar gasto duplo. E eu vou botar uma moeda em cima que se chama Drex. Como é que eu crio uma moeda? Como é que eu... Você falou, era conchinhas, era... moedas de ouro, barras de ouro, que nos filmes vou assaltar o Fort Knox nos Estados Unidos, porque a riqueza dos Estados Unidos está dentro daquele prédio lá e tal. Como se cria uma moeda nova, digital ou não, mas digital, tem a ver com esse grupo de instituições que vocês falaram, e como é que se dá um valor? Como é que eu digo quanto vale? Porque é isso, eu abro aqui meu telefone, tem a cotação lá, Bitcoin subiu, Ethereum caiu, não sei o que, teve um... Compra agora, porque é tipo ações, você sobe e desce ao sabor do mercado. Como é que o Drex é igual e é diferente nessa história? Essa é uma pergunta interessante, porque tem muita confusão também no mercado, né? No caso das criptos, é outra diferença entre criptomoeda e uma CBDC. No caso da criptomoeda, você tem essa volatilidade, né? Oferta-demanda, né? Então, no caso de uma CBDC, a gente não está criando, acho que isso é importante colocar, a gente não está criando uma nova moeda. Ele é uma representação digital do nosso real. O real, como a gente conhece hoje, ele passa a ter uma representação digital. Então, o Drex, assim como o real, ele está sujeito às políticas monetárias do país. E ele vale R$1.
vale R$1. Um Drex é equivalente a R$1. Nunca nem mais, nem menos. Não tem a cotação do dólar, não. Vou ver a cotação do dólar. A aqui. Cotação é a mesma do real, porque ele é o real. Ele só é uma representação diferente. Ele é digital, ao invés de uma representação física do papel moeda. Legal. Então, ele está sujeito à política monetária nacional, da forma que ela é estipulada pelos reguladores, né? E ali você tem... Aí, para mudar o valor da moeda, você tem questões de confiança do país, inflação, entre N outras variáveis que podem mudar o valor. Que já impactam o real como um Exatamente. todo, e não aí a política monetária como a gente Legal. Conhece. Ela não muda pelo fato de ter uma representação digital. Legal. E quem são, você falou do clube aí, que o Banco Central, quem são essas empresas? O que é banco? Como é que é? Que tipo de instituição, não é nem empresa, que tipo de instituição entra nessa conversa? Então, basicamente, para submeter, né, o que aconteceu? O Banco Central, ele definiu essa nova agenda, né, de que ele iria iniciar um período de testes. Vou tentar transformar o que eu tenho de estrutura aqui tecnológica e adotar. Isso, inclusive, tem em vários slides e apresentações que o Banco Central fez, que eles se inspiraram no sistema de finanças descentralizadas próprias da Web3, próprias desse ecossistema de criptomoedas. Eles estudaram isso. E eles vislumbraram, poxa, existem algumas características que essa infraestrutura de finanças descentralizadas, elas podem colaborar muito e acrescentar muito com o mercado, o sistema financeiro brasileiro. Por exemplo, me dá um exemplo. Um exemplo, se você... Tem um estudo de 2016, é um artigo do Banco de Londres, que ele, em 2016, veja, a gente está até um pouquinho atrasado. Então, desde 2016, já se estudava sobre CBDCs, sobre a implementação e adoção dessa tecnologia, dessa infraestrutura financeira, de utilização de smart contracts, de tokenização de ativos, lá atrás. E nesse estudo, nesse artigo, houve um levantamento de que muito próximo a 3% seria o incremento do PIB em uma nação se adotar da tecnologia, por conta de juros, de toda os gaps que existem na cadeia hoje de transações financeiras, haveria um incremento pensando na adoção dessa tecnologia. Então, do mesmo jeito que se eu tenho uma empresa de qualquer coisa e eu faço o processo manual e agora eu... É a eficiência do mercado. É exatamente isso. O mercado, porque qual a grande mágica? E por que o Banco Central falou, poxa, vou estudar aqui DeFi e ver se isso realmente seria compatível ou não, testar e ter todo esse dispêndio de tempo, energia, hora homem, enfim. Por quê? Porque hoje existe algo que é a interoperabilidade, ou a falta dela de interoperabilidade dentro da infraestrutura do sistema financeiro nacional. E aí, acaba havendo essas janelas. Então, hoje a gente trabalha com a ideia de janelas de liquidação, dias úteis, e essas quebras, essas rupturas de conversa e de comunicação entre os atores do mercado financeiro nacional acaba gerando aí essa deficiência. E como solucionar e gerar eficácia, dinamizar essa infraestrutura, adotando a tecnologia blockchain. Porque a partir do momento que, por exemplo, eu sou o banco X, o Luiz é o banco Y, eu rodo numa infraestrutura que eu desenvolvi em casa e é minha, e é totalmente diferente da infraestrutura do Luiz. Então, assim, um banco não conversa com o outro, precisa diariamente ter todo um sistema de compensação interbancária. E esses gaps vão sendo gerados. Agora, que é aquela história assim, não, eu já depositei o cheque na sua conta, mas ainda 48 horas, era isso, para compensar. O cheque não compensou. E eu tinha que pagar essa conta, mas já passou das 4, até online. E, assim, entendo que uma coisa é eu ir no banco, o banco fechou, porque o funcionário do banco tem que ir para casa, eu não consigo mais. Mas é online, por que eu preciso? Passou das 4, não posso mais pagar o boleto. Exato. Então, essa eficiência que você estava falando. Eu falei até de agenda de inovação do Banco Central, né? Se a gente peguei mais recente, né?
se você for mais para o passado, né, o Brasil ele foi se modernizando ao longo dos anos, né, o sistema financeiro nacional, até por conta de necessidade. Isso. Né, as moedas passadas com alta inflação. No passado foram sendo já criadas plataformas, assim como a gente está criando hoje a plataforma do Drex. Eu lembro na empresa onde eu trabalhava, multinacional, a galera explicando o conceito de boleto para os gringos. Assim, não, boleto, que boleto? Paga no cartão de crédito. Não, é um país que não é bancarizado, que não sei o que. Explicar o cartão parcelado é mais difícil ainda. É projeto boleto, não, era projeto boleto. Vamos implementar o boleto aqui e tal, e rolou, e foi um sucesso. Mas você pega essas plataformas, por exemplo, no passado o Banco Central criou, né, o SPB, Sistema de Pagamentos Brasileiro, o SPI, Sistema de Pagamento Instantâneo. O SPI, por exemplo, foi o que possibilitou agora o Banco Central lá e descontinuar o DOC, por exemplo, né? Porque você tem o Pix, que aí você faz em qualquer horário, ou seja, não depende mais dessas grades de liquidação. Mas você falou das empresas, das instituições que estão participando, a Tecban está nessa história, como é que faz parte desse grupo de trabalho da implementação do Drex? Você está... Sim. Nessa agenda, o Banco Central, falando de histórico também, que é legal, né, a gente trazer alguns números, que a Nath comentou lá de um estudo de 2016, que a gente tem registros, assim, pelo menos público, que o Banco Central do Brasil ele começou a realmente estudar o tema em 2017, através de um grupo de trabalho da FEBRABAN ali, com a participação de algumas instituições financeiras, né, do mercado. E esse estudo ele foi evoluindo ao longo do tempo. Então, em 2021, ao ponto que o Banco Central ele abriu, como ele fala, abriu para a sociedade, né? Teve um programa chamado Lift Challenge, que ele fez, né, abriu para inscrições de empresas que gostariam de trazer casos de usos reais de aplicação do Drex, né? E aí a Tecban, na época, a gente foi uma das empresas que se cadastrou. Na época, se eu não me engano, foram 43 inscrições. O Banco Central selecionou 9, e aí a Tecban estava entre essas 9. Né? Então, na época, a gente escreveu um caso de uso bastante interessante, tem a ver com essa questão da confiança, que a gente já comentou aqui, que era usando a CBDC, a tecnologia de blockchain, para resolver questão de confiança no comércio eletrônico. Legal. Então, através da blockchain, a gente conseguia controlar ali, administrar toda a etapa de compra de um produto no e-commerce. Então, você ia lá, compra o produto, tem a questão da confiança, o produto vai ser entregue, vai vir tudo ok ou não. Você faz ali o pagamento, aquele valor da compra ele fica ali retido, de stand-by, vamos colocar assim, ele ainda não é liberado para o vendedor. Após a cadeia de logística, quando aquele produto ele realmente entregue, aí nesse projeto a gente utilizava ali lockers, né? Legal. Então aquele produto era entregue em um locker, e aí através da blockchain e tecnologias de IoT, né, Internet das Coisas, a gente conseguia controlar quando aquele produto era entregue realmente ali no locker, quando ele era retirado, tudo isso interagindo com a blockchain, com os smart contracts. E sem precisar ligar para ninguém e falar, libera aí o pagamento, chegou, quantas a pagar? Paguei. Já o código reconhece que a transação foi feita, e aí... aí sim, com essa confirmação da retirada do produto pelo comprador, aí sim o dinheiro era liberado para o vendedor. Então a gente participou ativamente aí dessa primeira fase. Era entre os 9, era o único caso de uso que envolvia essa questão de integração do físico e digital. Legal. Também. Né? A gente tinha a parte toda digital ali da moeda em blockchain, mas você tinha o físico ali do locker, da entrega do produto real. Né? Então foi bastante interessante para entender, validar algumas hipóteses que o Banco Central tinha na época. Então a gente participou ativamente dessa fase, ali começou em 21. Esse programa teve ali duração de mais ou menos um ano, concluiu em 2022. E na sequência tem o que a gente pode chamar agora de fase 2, né, que é o piloto Drex. Então também foram mais de 100 inscrições ali do mercado. Diferente da primeira fase, que era um pouco mais aberta, o Banco Central estipulou já algumas regras, por exemplo, para participar dessa fase de piloto. Há necessidade de ser uma entidade regulada, então ser uma instituição de pagamentos, instituição financeira. Tecban, empresa de infraestrutura de tecnologia, nós não somos, mas aí a gente, em conversa com o Banco Central, foi aberta a oportunidade de criação de consórcios, né?
Então, nós, a TecBan, aproveitando do nosso ecossistema, a gente formatou aí um consórcio que tem 12 empresas participantes, a Foxbit, aí, com a Nath aqui representada, é uma delas, onde a gente está participando também dessa segunda fase, contribuindo com o sistema financeiro nacional e trazendo toda a nossa experiência. E o principal, que é o que o Banco Central buscava na época, que era a diversidade também, né? O Banco Central, no final, ele selecionou, de mais de 100 inscrições, selecionou 16 consórcios, né? Tá. O nosso consórcio liderado pela TecBan é um dos mais diversos que tem hoje, trouxe essa diversidade. Então, a gente tem a Foxbit, que é nativa do mercado de criptomoedas, trazendo a visão deles, que é de suma importância para essa discussão. Nós temos um banco que é mais tradicional, que atua no varejo, que é da Amazônia, o Banco da Amazônia. A gente tem fintech, né, uma IP, né, uma instituição de pagamento. Então, assim, a gente conseguiu trazer para o consórcio essa riqueza de visões diferentes para discutir como que vai ser essa plataforma no futuro. Boa. E é bom porque aí já emenda na minha próxima pergunta, que é, na prática, a gente já deu alguns exemplos aqui, analogias e tal. E aí você tá, pelo que você está me dizendo, você está trazendo uma visão na prática, assim, é isso, a pessoa comprou uma coisa física, não é um vamos, papers de Londres, não, assim, tá aqui, tem uma pessoa de verdade que comprou, vai ter uma necessidade. Então, vamos buscar exemplos aqui, e até na comparação assim, o Pix já não resolveria esse exemplo, sei lá, o dinheiro em papel. Não, tem um amigo meu vai ficar lá na porta de casa e ele espera. Vamos tentar materializar um pouquinho aqui o uso prático do Drex para, não é quem está em casa, eu entender para que funciona isso. Então, o Drex, ele é essa plataforma em que, num mesmo ambiente, sob uma mesma infraestrutura, todos os atores do mercado, eles transacionem ou realizem as suas atividades econômicas de circulação de valores de dinheiro sob a mesma tecnologia, permitindo que haja essa interoperabilidade. Então, se você é o Banco Santander, eu sou o Banco Itaú, ele é o Banco Bradesco, e hoje cada um deles tem a sua própria tecnologia, funciona sobre as suas próprias regras que desenvolveu, como que eu, enquanto banco central, que estou regendo todos esses atores do mercado, como que eu posso desenvolver e criar uma tecnologia em que vocês façam o onboarding nessa tecnologia, utilizando a tecnologia de vocês, mas o dinheiro em si, todos os valores que circulam entre vocês, eles rodem e eles interajam nessa tecnologia. Então, eu acho que esse é o principal papel do Banco Central, a principal intenção do Banco Central. E aí, num segundo momento, permitir a programabilidade do dinheiro. Então, a gente tem uma primeira preocupação, que é essa interoperabilidade, gerar essa interoperabilidade entre os atores do mercado e a programabilidade do dinheiro. E aí eu acho que até o Luiz pode trazer alguns casos de uso do que seria e como seria essa programabilidade. Legal, mas eu como pessoa física ou pessoa jurídica, tenho conta em algum desses bancos. Eu vou estar em contato com o Drex ou eu vou continuar usando o meu aplicativo do banco que eu uso normalmente e as coisas vão acontecer? Até no exemplo que eu brinquei da fazenda, ou, sei lá, o computador que eu comprei, eu comprar um carro, isso chega para mim no dia a dia. Como é que o Drex entra numa teia dessa? Isso vai depender muito também de usabilidade, né? A princípio, você vai continuar usando, a princípio não, você vai continuar utilizando o aplicativo do teu banco, né? Os bancos no qual você possui conta. Então, aí o desafio é você tornar essa usabilidade o mais próxima possível do que você já conhece do mercado financeiro, né? De como que você usa como você já lida com o seu dinheiro. Eu vou trazer aqui, acho que falei de diversidade, acho que esse é um ponto importante quando a gente fala do usuário final, né? Uhum. Nós, enquanto CPF, é importante a gente ter formas, meios de utilizar o nosso dinheiro, né? E acho que o Drex ele é mais uma, que vem complementar essas experiências. Então, você tem
dependendo do momento que você usuário, você tá numa determinada transação, é mais fácil você usar talvez o dinheiro, ou você usar o Pix, ou você usar o TED, ou o cheque, que ainda existe, ou você usar o Drex. A ideia é que questão dinheiro, Pix, tal, seja utilizado em situações mais corriqueiras ali, que não dependa dessa programabilidade. Você não tem grandes complexidades para fazer aquele pagamento. Comprei um lanche ali. Exatamente. Beleza. A gente fez um churrasco, vamos dividir aqui, transfere. Aliás, bem lembrado, tem que mandar um shot. Eu tô devendo, mas tá tudo certo. Agora, o Drex, ele vai vir para uma outra situação, onde ela depende de determinadas condições para aquele pagamento acontecer. Então, na usabilidade, isso é um desafio, ele ser fluido para você usar no teu banco, no aplicativo como você usa hoje. Então, por exemplo, eu falei aqui em confiança no e-commerce. Tem um exemplo clássico do carro. Então, eu vou comprar, vender um carro usado, você nunca sabe o que você faz primeiro. Então, eu transfiro o dinheiro, eu vou no cartório, geralmente vão os dois juntos, fica aquela tensão. Isso. O Drex, ele resolve isso, porque você garante com que o termo técnico que o mercado usa, a troca atômica. Né? O que é a troca atômica? Você garante que as duas coisas acontecem simultâneo. O que são essas duas coisas? Eu tô com o pagamento carro, e a transferência do ativo. Então, né, aquela questão de ir até o cartório, transferir ativo, tudo isso acontece dentro dessa plataforma que tem a blockchain como tecnologia, elas acontecem em simultâneo. Então, se o dinheiro, por algum motivo, ele não foi transferido ou a transferência do ativo não aconteceu, nenhuma das duas acontece. Elas só acontecem se forem simultâneo. E isso abre outras oportunidades. A gente poderia citar N exemplos, a Nath, se quiser complementar também. Mas, por exemplo, no próprio piloto, a gente está usando, definido pelo Banco Central, ambiente simulado, a gente está usando título público federal como o ativo de compra e venda para fazer as transações simuladas. Hoje, se você vai lá e investe no Tesouro Direto, por exemplo, você não tem como revender aquele título para outra pessoa. Então, se eu tenho aqui um Tesouro Direto e quero vender para a Nath, eu não consigo. Eu sou obrigado a vender ali o título e acabou, vou e compro outro. O Drex, ele também permite isso. Eu vou poder, por exemplo, repassar esse título. Eu não quero vender. Negociei com a Nath um preço melhor, eu posso revender para ela esse título. Então, você abre outras oportunidades aí para o usuário final. E tem casos, você acha, principalmente nesse início, os casos vão ser empacotados, tipo assim, compra de carro, né? Aí é aquele, tipo contrato padrão, né? Não, contrato padrão para alugar um imóvel, para comprar um carro. E não, ninguém vai ter que aprender a programar contra smart contracts para vender um carro. A ideia, por isso que o desafio é a usabilidade. A ideia, assim, não é... Você tem já teu saldo ali, você entra aqui no teu aplicativo, você vê que você tem um saldo ali de R$1.000 na conta corrente, mais 1.000 na poupança. A ideia é que você não tenha um saldo em Drex também, isso é transparente para você. É o que roda no back-end, que a gente fala, nos bastidores do banco. Eu abro o meu aplicativo, tem lá, área Pix, não vai ter uma área Drex. O Drex vai estar ali... Você pode até ter, aí depende da usabilidade que cada banco vai implementar. Você pode até ter uma área Drex, mas a ideia é que seja o mais transparente possível. Você não tem que falar, daqueles R$1.000 que eu tenho de saldo, banco, transfere 500 para o Drex. A ideia é que com poucos cliques, por exemplo, na história do carro, quando você clicar ali, dá 2, 3 cliques de vender aquele ativo, o banco no back-end, nos bastidores, ele está convertendo aquele teu saldo no Drex, que é a moeda tokenizada, e fazendo todo esse processo de tecnologia por trás. E o banco pode me vender isso como um valor agregado, de tipo assim, ó, você pode vender o carro, vai lá no feirão e paga o carro. Mas se você fizer aqui comigo, eu te dou uma garantia, isso é um tipo de coisa que poderia acontecer? O que acontece, e a gente nunca pode perder de vista, é que o Drex, ele é basicamente uma representação. Ele vai sempre representar, no caso, real, e vai ter a paridade, ele tem que guardar sempre a paridade de 1 para 1 para o real. Ou, dentro dessa infraestrutura do Drex, também a gente pode representar os TPFs, que são os títulos públicos federais. Então, assim, seja esses novos tokens criados na infraestrutura, na plataforma, representando os TPFs, seja esses tokens representando a nossa moeda, eles sempre vão estar intrinsecamente ligados ao que ele representa. Então, ele não vai poder haver uma valorização do Drex.
pode ser que aí os bancos e os atores pensem em novos modelos de negócio, em que adoção... Mas é incipiente ainda, é impossível a gente prever. É mais ou menos, e eu sempre brinco, que a gente está vivendo numa fase em que o início da internet. Uhum. A internet, ela foi criada num contexto de Guerra Fria para possibilitar a comunicação entre pontos estratégicos ali nos Estados Unidos. Ao longo dos anos, ela foi ganhando novas... Poxa, e por que a gente não utiliza essa tecnologia para isso também? Ela foi agregando... Por que a gente não pega um gatinho, bota um arco-íris atrás dele? Exato, blogs e redes sociais e várias outras coisas. Novas formas de aplicação, né? E eu acho que a gente está vivendo isso. A gente está, no momento, criando e tentando entender até que ponto essa tecnologia pode ser adotada para novos modelos de uso, novos negócios e... o futuro realmente é algo que... o bom é que é uma tecnologia, e a gente está falando de tecnologia blockchain, é uma tecnologia que ela traz muitos benefícios. Então, é a questão da segurança, é a questão da transparência, e eu acho que esse ponto da transparência da blockchain é uma das razões pelas quais o Banco Central, por um aspecto, é muito bom, porque gera uma transparência, uma confiança, dá todo esse sentimento de credibilidade, mas no outro ponto a gente esbarra na questão da privacidade, que é um dos pontos agora dentro do cronograma do Banco Central, que ele está estudando como que eu vou gerar a interoperabilidade que eu quero promover, para até aquele incremento, aquela eficácia e dinamização. Como é que eu consigo reunir a interoperabilidade, a programabilidade e sem esbarrar na privacidade, sem invadir esse ponto, garantindo aí os direitos fundamentais, a liberdade dos indivíduos. Não, mas é bom você falar isso, porque eu ia perguntar na prática, qual é a grande dificuldade de implementar uma coisa até desse tamanho, né? Assim, eu vejo alguns desafios, né? Eu comentei aqui, acho que vale fazer um parênteses aqui também, eu comentei do caso de uso que é clássico do carro, você elimina a cartória, e quando você fala até em uso da população aderir, a população ela adere quando ela vê valor. Boa. Assim, não tem mágica. Não, o Pix, eu vou falar para vocês, valor... outro dia eu parei o carro, aí o cara vem, dá uma olhada, isso aqui, aí você tenta, né? Não, o que é isso? E agora o novo jeito nem carrego mais dinheiro, como é que eu vou passar? Aí o cara, não, aceita o Pix, você com flanelinha com o QR Code do Pix, tal, que aí você falou assim, não, eu vou usar. Se você vê o valor, você vai usar. Agora o desafio aí é regulatório também, porque não depende, uma coisa é a tecnologia me permite eliminar essa etapa, por exemplo, de ir fisicamente a um cartório. Mas não adianta eu aplicar a tecnologia se o regulatório não evoluir e ainda exija que eu vá até um cartório. É verdade. Então, esse é um desafio. Ela vai ter que... Acredito que ela vai sempre com uma inovação. A inovação ela vai caminhando muito com a velocidade muito maior. Depois a regulação ela vai indo ali se adaptando para não acabar com essa inovação. Mas ela cria regras. Então, isso vai acontecendo naturalmente numa linha do tempo, que aí é futurologia, não dá para a gente entender porque é incipiente. Um outro desafio, que aí é essa questão que a Nath trouxe, a gente tá utilizando uma tecnologia que ela nasceu nativa para ser transparente, que é a blockchain. Então, hoje, numa rede pública, que é a blockchain de criptomoedas... Inclusive, venido como uma vantagem, né? Olha que legal isso aqui, ela é uma rede totalmente transparente. Quando você vai para uma rede privada, uma CBDC, você tem todo o regulatório que você tem que seguir. E aí você começa a ter que adaptar essa rede que nasceu para ser aberta em uma rede privada. Tá. E aí é isso que a gente está fazendo no momento. A gente já passou por algumas etapas do piloto, né? Então, o primeiro desafio lá no início do piloto foi garantir infraestrutura mínima para todos os participantes de diferentes níveis. Isso já foi um desafio. Você tem um banco grande que tinha toda uma estrutura e já estava preparado, e você tinha instituições menores que não tinham o pré-requisito mínimo para rodar nessa rede. Então, isso já trouxe uma complexidade até de cronograma. Já teve um atraso no início por conta disso, que foi resolvido. A gente passou pela segunda etapa, que foi da criação dos ativos, né? Então, você realmente criar o token do Drex,
criar o token do título público federal e aí simular as liquidações, né? Compra, venda, usando todo o mecanismo de liquidação do Drex. Então, isso a gente acabou questões aí, sei lá, de um mês e meio. E agora a gente está no principal desafio, que é essa questão da confidencialidade dos dados, para garantir que essa rede ela tenha transparência, mas ela também siga o regulatório. Então, não é que todos os dados podem estar abertos, isso é até uma dúvida que a população tem hoje. Eu recebo muitas pessoas perguntando sobre isso. Mas o Banco Central vai ter acesso a mais informações do que tem hoje? Não. Ele vai continuar tendo acesso às mesmas informações que ele já tem hoje, nem mais nem menos. Se a operação é entre o banco laranja e o vermelho, somente esses 2 bancos conseguem visualizar os dados da transação. Os demais bancos participantes da rede não terão acesso aos dados sensíveis da transação. Então, esse é o desafio agora, com que a gente implementa essa solução de privacidade numa rede que nativamente ela é aberta, e aí mantendo escalabilidade, tempo baixo de processamento, coisas que aí a gente está entendendo agora. A gente viu que já funciona. Usando a primeira solução, a gente conseguiu anonimizar os dados, né? Eles estão ali privados. Mas o tempo da transação ainda está alto. Então, agora o desafio é como que você diminui. Você está vendo até pelas perguntas que as pessoas te fazem nos eventos que você vai, nas reuniões que você vai, as pessoas já estão encarando com desconfiança, já estão mais relaxadas. Como é que está o interesse do público em geral, corporativo ou pessoa física, para essas novidades, vamos chamar assim? Eu acho que o novo, ele assusta. Tudo que é novo, num primeiro momento, ele gera esse desconforto. Mas toda tecnologia, ela pressupõe 2 conceitos básicos. Ela tem que tornar a vida das outras pessoas mais fácil, ela tem que ter uma boa usabilidade para ser adotada, e ela tem que gerar um ganho de eficiência mais agregado a uma economia. Então, se tornar minha vida mais prática, meu cotidiano mais prático, e ela me gerar mais economia, facilidade, essa tecnologia vai ser adotada e aí vai se sobrepor ao meio que até então vem sendo utilizado. Então, eu acho que as pessoas, que a gente não chegou ainda nessa fase, e aí as pessoas ainda estão preocupadas, elucubrando várias possibilidades de rastreio, mas depois de ultrapassado esse período que é o piloto, é um período de testes, né? E as pessoas realmente começarem a utilizar, a gente vislumbrar a adoção, eu acho que vai ser algo similar ao Pix. Eu acho que vai ser realmente gerar um incremento na vida das pessoas de tempo, de economia. Você falou acabou de falar de Pix e de a pessoa ver valor naquilo. Do jeito que vocês estão descrevendo, me parece, me corrijam aí, que pode inclusive melhorar inseguranças que a gente tem hoje, tipo golpe do Pix, no carnaval agora trocaram o meu cartão, né? Aí você começa a abrir o site de notícias, como se proteger dos golpes. Se você está de fraudes, até de corrupção, de caixa 2, essas coisas assim. Então, pelo que vocês estão me falando, de que são contratos eletrônicos e uma cadeia toda que está lá com privacidade, essa é uma vantagem que pode trazer logo de cara para as pessoas, fraudes em geral? Como é que funciona isso? Sim, esse ponto da programabilidade, ele gera toda essa confiança. Então, é tudo programável e é tudo registrado. O que é blockchain, assim, essa cadeia de blocos que a gente está falando? É um grande livro razão em que são anotados os registros de transações de uma carteira, da carteira A para a carteira B, da carteira B para a carteira C e AD, e assim sucessivamente. Hoje, no âmbito já de empresas que têm infraestrutura de blockchain, exchanges, corretoras, tokenizadoras, a gente já tem soluções disponíveis e a gente adota isso, que é o para KYC, para você conhecer as transações que são feitas pelos seus clientes, várias plataformas. Então, existem plataformas de monitoramento de transações. Então, para fins de prevenção de lavagem de dinheiro, para fins de prevenção a dinheiro oriundo de terrorismo, você já adota ali dentro da sua infraestrutura operacional essas soluções, essas plataformas que elas monitoram como as transações elas circulam.
da onde aquela criptomoeda veio e para onde ela vai. Gostei da analogia que você fez do livro, que é você vai botando mais páginas no livro, tá tudo registrado lá, não apagar aqui, apaga, não. Eu consigo voltar lá atrás e ver, eu tava tudo zerado. Até a Gênesis, isso. Agora, esse ponto, assim, a tecnologia, ela mitigando riscos. Agora, acho que o importante também, quando a gente fala, a mente do ser humano, ela é muito criativa. Opa! E aí é importante que os bancos, né, o próprio Banco Central mantenha a parte de educação financeira, né? Porque, por exemplo, pirâmide, ela independe do meio de pagamento, Sim. né? Pode ser com Drex, com Pix, com dinheiro. Não é o meio de pagamento a fraude, é o modelo. Então, a população, ela também, né, assim, o Drex, ele não evita que, né, o usuário, ele caia numa fraude, né? Então, quando você falar, você vê alguém do nada que aparece com investimento prometendo rentabilidades absurdas. Confie, vai lá, estuda, testa. Quando Drex, eu acho que a tecnologia, ela mitiga muito o risco, porque você tem como rastrear, mapear o dinheiro, etc. Mas nada adianta se a população cair nesses esquemas igual pirâmide. Aí depende do meio de pagamento. Tá, agora a pergunta mais importante, que eu estou completamente convencido, finalmente entendi o Drex. Como é que a gente está de prazo? Vem aí, tem gente falando do fim de 2024, tá no... É que nem obra do metrô que atrasa, como é que funciona isso? Assim, seguindo o cronograma oficial do Banco Central, essa participação dos consórcios no piloto, ela está prevista até março. Tá. Então, até março, teoricamente, nós finalizamos todos esses testes de privacidade que a gente comentou aqui. O Banco Central, ele tem entre março e junho para fazer análises internas de resultado do piloto, né? E meados ali de dezembro de 24, teoricamente, ele entra em produção. Agora, você tem desafios aí ainda. Resolver essas questões que a gente colocou aqui como desafio, de se tornar escalável, com tempo de transação. Então, a gente não sabe como que isso ainda vai evoluir, se pode atrasar. A gente está aí com iminência greve, né? Tem saído notícias aí de greve no Banco Central, não sei até que ponto pode afetar esse cronograma, mas o cronograma oficial está mantido pelo Banco Central como dezembro. E aí o que eu acredito, né, do que eu estou acompanhando, essa implementação ela vai ser talvez em fases, assim, talvez nesse primeiro momento, para nós enquanto população, ele ainda não esteja disponível. Ele vai atuar mais ali beneficiando os bancos, né, no interbancário que a gente fala, né, melhorando a eficiência de transferência entre os bancos. E aí, numa linha do tempo, que aí, como é incipiente, é o que a gente, né, futurologia, conforme os bancos, né, forem implementando e inovando, aí sim vai começar a estar disponível para a população em geral. E aí tem toda a parte que você estava falando de quem se conecta aos bancos, aí começar a operar. Você acha que o pessoal está preparado? Como é que tá vindo aí? Já está fazendo dever de casa? Eu acho que vai ser um movimento natural e daqui a pouco todo mundo vai... Porque a tecnologia, a grande magia é você consumir ela sem saber necessariamente como ela foi construída. Hoje a gente tem falado muito, eu acho que é uma das grandes pautas, que é a inteligência artificial, e a gente utiliza no nosso dia a dia, ou utilizando ali, fazendo scroll da tela do Spotify. E aí, ali no Spotify já tem uma playlist sugerida, com base no seu gosto e o que você mais ouve. No Netflix, nas redes sociais, o próprio algoritmo. A grande magia da tecnologia é você consumir ela sem perceber que você está consumindo uma tecnologia. E eu acho que o nosso papel enquanto participante é testar, explicar e repassar para o Banco Central as deficiências, pontos que podem ter de melhoria, né, em toda a infraestrutura, e esperar dele essa melhora da infraestrutura, da usabilidade, para que quando chegue para o varejo, né, e o atacado também, todo mundo consiga utilizar essa solução, esse novo sistema financeiro nacional de uma forma muito mais eficiente, mais dinâmica, muito melhor. Na TecBan, assim, um papel importante que a gente faz também, aproveitando do ecossistema rico que a gente tem, afinal são mais de 150 instituições dentro do nosso ecossistema. Você tem instituições desde as maiores do país a fintechs, né, de determinada região, de nicho, né, que atuam em determinados nichos.
Nem todos podem estar dentro do piloto, né? Tem limitação até financeira, né, do próprio Banco Central, por isso que ele não abriu para mais participantes. Então a gente tem feito workshops, promovendo também o tema dentro dessas instituições que não estão dentro do piloto. Exatamente para que elas vão se antecipando, entendendo, vendo dentro dos seus casos de uso aonde essa tecnologia ela vai beneficiar um processo ou permitir criar um novo produto e serviço para a população. Então, em paralelo a toda essa participação e contribuição com o Banco Central, a gente tem feito essas agendas e está sendo bastante rico também essa troca, né? Das visões diferentes que essas fintechs, que esses bancos têm passado, e isso a gente traz essa riqueza também para dentro do piloto. Muito obrigado, Luiz e Nathalie, pela participação, por todo esse conhecimento compartilhado aqui no podcast Tudo Conectado. E você que está ouvindo a gente, eu quero te convidar para contar o que você achou do episódio, se ficou alguma dúvida e também se tem algum assunto que você gostaria de ouvir a gente discutindo aqui. Eu te espero no próximo episódio. Até lá. Obrigado. Muito obrigada pelo convite.